Esse vídeo é para você que tem uma empresa, que tem uma equipe, que tem um time e sente que a parte financeira e administrativa do seu negócio ele está ou desorganizado, ou está travado, ou está sobrecarregado, tá? Eu me chamo Rodrigo, eu sou empresário, também sou consultor e sou diretor financeiro de um dos meus negócios, uma empresa com uma operação muito grande, eu já falei muito dela aqui no meu canal do YouTube, com vários setores, e que tem muita gente boa trabalhando lá, mas que com tudo isso, com toda essa estrutura, o meu setor financeiro acabou se perdendo de uns 2 meses para cá, e nesse vídeo eu vou contar exatamente como eu identifiquei os problemas do meu setor, como é que eu fiz um ranqueamento das prioridades ou da prioridade e como é que eu resolvi tudo isso com uma força-tarefa, com um sprint, com uma corrida única, que eu chamo isso de sprint, tá? Vocês vão entender aqui ao longo desse vídeo por quê, tá? Então o que é que você vai aprender aqui nesse vídeo, tá? Você vai aprender o que acontece quando um setor financeiro ou um setor administrativo está desorganizado. Você vai também aprender, ou você vai ver aqui comigo, o porquê o acúmulo de tarefas ele pode paralisar a sua equipe. O jeito que eu hoje, que é um jeito muito fácil, não tem nenhuma técnica absurda, você vai ver que é bem simples. Como é que eu faço para poder identificar quais são os problemas e identificar qual é o ponto mais estratégico que eu preciso atuar no meu negócio. Você vai aprender também como organizar e em formato de sprint, tá? Uma corrida, para quem não sabe o que é sprint. E como é que você também pode medir o progresso do seu time. E também aí ainda vou dar como é que isso salvou o meu setor financeiro, ou pelo menos está salvando, já que a gente ainda não terminou o nosso sprint, tá? Antes de mais nada, deixa eu te falar qual era o cenário aqui da minha empresa, tá? O setor financeiro da minha empresa, ele foi o primeiro setor que começou a existir quando o negócio começou a crescer. Por quê? O negócio da gente, assim como qualquer negócio físico, ou pelo menos também um negócio digital, eu não sei qual é o modelo que você está hoje ou que você está pensando em colocar, ele funciona assim. Primeiro você coloca a sua loja, primeiro você fatura. Então, se você tem um negócio físico, a primeira pessoa que você contrata é um vendedor, depois um segundo vendedor, depois até um terceiro vendedor, para aí vir um gerente de loja. Aí quando essa loja está crescendo, aí sim vem uma pessoa ali do setor administrativo financeiro. Então, esse é o ciclo natural de uma empresa. Então, com a minha empresa, minha e dos meus sócios, não foi diferente, tá? A gente também começou com o setor financeiro, com Liliane, que inclusive é o meu braço direito hoje na minha empresa lá, quando se fala de setor financeiro. E esse setor financeiro ele começou em 2021 para 2022. Não, minto eu. 2022 foi a primeira vez que a gente começou assim um setor financeiro dentro da empresa específico, uma pessoa que não fosse trabalhar diretamente com as vendas, tá? E desde lá, o setor financeiro foi criando uma estrutura de atividades, de responsabilidades. A primeira coisa que a gente começou a fazer no setor financeiro foi conferir os pagamentos ali, né, com as vendas, a gente chama de conciliação. Se tudo que está lançado no sistema está caindo no banco, então a gente fazia essa conciliação. Depois a gente foi classificando as despesas dentro de um sistema. A gente identificou que o sistema que a gente utilizava, ele não era um sistema que estava acompanhando a evolução da empresa, então a gente mudou o sistema, precisou criar toda uma categoria, uma classificação para as despesas daquele novo sistema. E aí o setor financeiro foi incluindo novas atividades, emissão de nota fiscal, nacionalização de produto, escrituração contábil, balanço, balancete, enfim, todas essas coisas chatas que tem num negócio na parte administrativa. E também a gente precisava dos operadores de caixa, e sim, essas pessoas começaram a ficar ligadas diretamente ao setor financeiro, porque a gente tinha um maior controle ali da atividade do operador de caixa. E o setor financeiro foi se evoluindo dentro da minha empresa, e a gente precisou ali de uma outra pessoa para fazer conciliação. Liliane já foi para a parte de análise, para a parte de criação de relatório,
de análise de venda, de análise de despesa, enfim, o setor financeiro ele foi crescendo dentro do meu negócio e a gente precisou contratar mais pessoas. Então hoje o setor financeiro conta aqui da minha empresa com 7 pessoas para poder dar conta de toda essa demanda. Só que à medida que os processos foram crescendo, as tarefas elas foram se acumulando, as responsabilidades do nosso setor foram aumentando, tudo aquilo que a gente foi empacotando em atividade foi virando urgência. E com o passar do tempo, a nossa carga de informações ela ficou parecendo aquela área de trabalho que você lota de arquivos e de vídeos e de imagens e de downloads. Então a gente constantemente precisou se organizar para poder dar conta da operação. Além do mais, que a gente não só tinha uma operação, a gente começou a colocar uma outra loja, depois uma outra loja, depois um centro administrativo, depois um centro de distribuição, e as pessoas do setor financeiro elas ficaram as mesmas. A gente só evoluiu como pessoa, a gente só evoluiu como profissional. A gente, digo eu, a minha coordenadora, os meus... vou chamar os não assistentes, mas tem Samuel no contas a receber, Lucas no contas a receber, Samuel no contas a pagar, Letícia na conciliação, Tom como operador de caixa. Então essas pessoas elas foram entrando no setor financeiro e as responsabilidades foram aumentando. Só que com o passar dos anos, a gente precisou reclassificar as despesas do setor financeiro para poder melhorar o plano de contas. É uma coisa mais técnica assim, mas a gente precisou mudar dentro do sistema todas as classificações das despesas para entender melhor qual era aquela despesa. Então a gente tinha uma despesa com viagem, então a gente precisou reorganizar os lançamentos dentro do sistema para o que era despesa comercial, o que era viagem comercial, o que era viagem administrativa, o que era viagem de logística, o que era frete de mercadoria, o que era frete de outros clientes. Então a gente precisou fazer essa reestruturação dentro do sistema e aí começou o caos dentro do setor financeiro da minha empresa. A gente se viu ali perdido nesse fluxo de acúmulo de tarefas com os anos, que a gente foi aumentando o setor financeiro, e também de corrigir o passado. E aí que virou o verdadeiro caos lá no meu setor financeiro, e eu vi que o meu setor não estava dando conta. As pessoas que trabalham comigo são extremamente competentes, extremamente profissionais, pessoas altamente engajadas, que buscam ser melhor todos os dias nas suas funções, só que elas não estavam dando conta do acúmulo de tarefas e de fazer essa organização da classificação contábil ali dentro do sistema para trás. E aí que eu vi o meu setor financeiro colapsar. Ele rompeu. Ele teve um ponto assim de alto estresse que eles não estavam conseguindo mais dar conta e eu vi que o meu setor financeiro ficou desmotivado. E eu, como diretor, além de ser o responsável pelo trabalho, eu também sou responsável pelas pessoas que executam o trabalho, porque se as pessoas não veem clareza no que elas fazem, tem até um ponto muito interessante no livro aqui, que eu separei aqui, que é esse livro aqui, Tribos, que eu já fiz até um vídeo inteiro sobre esse livro, que vai estar aparecendo aqui no encarte da tela, que ele fala o seguinte, ó: esperança sem uma estratégia não gera liderança. A liderança vem quando a sua esperança e o seu otimismo são combinados com uma visão concreta do futuro e um caminho para se chegar lá. As pessoas não o seguem se não acreditarem que você pode chegar onde você diz que está indo. Então, essa parte aqui desse livro, na página 129 do livro Tribos, inclusive se você quiser comprar esse livro, eu vou deixar aqui o link na descrição. E também se você quiser assistir o vídeo que eu falei exclusivamente sobre esse livro, eu vou deixar aqui, aparecendo aqui no encarte da tela para você ir lá, ou aqui no final do vídeo, mas fica aí, tá? Então, o meu setor financeiro, ele viu sem direção. Eu falhei em dar a direção e listar quais eram as verdadeiras prioridades que eles tinham que fazer. Será que era refazer a classificação do passado ou dar conta das atividades que a gente tinha para fazer? E eu também separei um ponto muito interessante sobre o que é prioridades, tá? Que está nesse livro aqui,
do Gary Keller e do Jay Papasan, A Única Coisa. Não sei se você já leu esse livro. Eu até também fiz um vídeo sobre os 7 livros que me ajudaram aqui de alguma maneira, e se eu não me engano, esse livro tá lá, A Única Coisa. Também tem um vídeo aqui que vai estar aparecendo aqui no encarte da tela, caso você queira assistir. Vai estar aparecendo também no final desse vídeo, não sei onde é que o editor vai colocar aqui, onde é que vai estar aparecendo esse vídeo, tá? E eu separei um trechinho aqui pra gente entender e também reforçar do que é uma prioridade. Olha só que interessante que ele fala aqui na página 155. Para ser exato, a palavra é prioridade e não prioridades. E surgiu no século XIV a partir da palavra latina prior, que significa primeiro. Se alguma coisa era mais importante, ela era uma prioridade. Então, o que é que o autor quis dizer aqui? Que só existe uma prioridade, uma, e não as prioridades. Porque prioridade vem de prior, que significa primeiro, beleza? Eu acho que eu até separei outro trecho aqui desse livro. Deixa eu ver aqui, o que é que ele fala aqui. Beleza. Isso aqui eu vou falar daqui a pouco sobre esse trecho aqui também do Tribus que eu separei, que eu acho legal aqui, que cabe aqui nesse vídeo, tá? Então, o que foi que eu fiz? O setor financeiro ficou muito atolado, eles começaram a fazer tarefa errada, perder a conciliação, fazer pagamento duplicado. Quase a gente caiu até num golpe. Mandaram lá um WhatsApp para o número do setor financeiro falando que era para fazer um pagamento, se passando pelo meu sócio. Um dos meus funcionários até chegou a lançar o pagamento e eu não identifiquei lá na hora, mas eu poderia ter batido também. E aí, na semana passada, a minha coordenadora, Liliane, ela me chamou. Olha, Rodrigo, eu não estou conseguindo priorizar aqui as minhas tarefas. Eu não sei o que é para fazer. E aí eu parei, foi até de onde surgiu a ideia desse vídeo. Falei, caramba, o meu setor financeiro está sem direção. Está sem direção. E aí tem um ponto interessante aqui, ó. Também do livro Tribus. Deixa eu só tirar meu lápis aqui. Que ele fala assim, ó. Se você não tem um manual confiável, você não consegue gerenciar o seu caminho através dele. Em tempos de instabilidade, que era o que o meu setor financeiro estava sofrendo, o crescimento vem de líderes que criam mudanças e envolvem as suas organizações. Olha só que interessante. Então, assim, em tempos de instabilidade, o papel do líder identificar quais são as prioridades é importantíssimo. Então, lembre-se que no início do vídeo eu falei que se você está com o seu setor financeiro, ou o setor administrativo, ou qualquer setor da sua empresa com algum problema desorganizado, com uma carga excessiva de trabalho, ou então até de alguma maneira está travada, é o seu papel identificar qual é a prioridade daquele setor, tá? E aí qual foi o método que eu desenvolvi para isso, tá? Bem simples, tá? Bem simples. O que é que eu fiz? Eu pedi para que ela me relatou isso por e-mail, tá? Ela me relatou isso por e-mail. Ó, Rodrigo, eu tô com uma série de tarefas aqui e não consigo dar conta. Então eu falei, liste quais são essas tarefas. Mandei lá no e-mail. Ela me respondeu com essas tabelas listadas. Essas tarefas listadas. Então, separei todas aquelas tarefas que ela tinha me respondido as tarefas por cada pessoa que fazia as tarefas. Eu falei, eu quero que vocês deem notas, atribuam uma nota para cada tarefa dessa. Então, elas atribuíram uma nota de 0 a 10, e eu vi que umas tarefas tinham 9, outras tinham 8, outras tinham 7. E com que característica elas atribuíram essa nota? Até falei lá no e-mail, ó. Coloque a nota no nível de gravidade, de urgência e de tendência dessa atividade piorar. Tá? Então elas criaram, ela me respondeu com as gravidades e urgências e tendências de piorar aqueles problemas, e eu identifiquei que a mais crítica daquelas era essa reclassificação do passado, que estava gerando um excesso de retrabalho para eles e um excesso de interrupções, porque aquilo estava demandando uma desorganização. Eu falei, tá bom, então vamos esquecer tudo, vamos fazer um sprint. E aí que entra essa parte do sprint como técnica, tá? Primeiro você ranqueia as suas tarefas, lista essas tarefas, coloca quais são as notas, né? Fazer o ranqueamento. Na verdade, primeiro você lista a tarefa, faz o ranqueamento
dessas tarefas dando nota, para você definir a prioridade, não as prioridades. Lembre-se que o autor aqui, Gary Keller, falou que prioridade vem de uma palavra sem plural. Então você precisa definir o que é que você vai focar dentro daquela atividade. E por que um sprint resolve? Ó, antes de eu explicar o que é sprint, se você ainda não está inscrito aqui no canal, eu gostaria de pedir a gentileza de você se inscrever aqui no canal. Por que, Rodrigo, você pede para se inscrever? Por que todo mundo pede para se inscrever no canal do YouTube? Porque essa é a única forma de eu validar se esse conteúdo está sendo relevante. Então, quando eu vejo lá que eu publico um vídeo, caramba, as pessoas estão gostando desse vídeo, dão um like, aí você clica aqui no botão de like, opa, o pessoal gostou desse vídeo. De alguma maneira o meu roteiro ficou bom, o assunto te agrada, tá te ajudando aí no teu negócio. E se você se inscreve, se além de você dar o like, de você dizer que gostou, e você se inscreve aí no meu canal, é outro sinal. Faço, caramba, além de gostar desse conteúdo, a pessoa quer escutar o que eu tenho mais para dizer de outros conteúdos. Então, se você puder, meu amigo, se você gostar desse vídeo, dê o seu joinha aí. Poxa, joinha, gostei do vídeo de Rodrigo, o cara legal, explica bem, tem uma explicação concreta, segue uma estrutura que eu consigo entender, consigo ranquear as minhas ideias, listar minhas ideias, consigo ranquear as minhas ideias, tem um sentido no que ele fala. Então, ó, você pode deixar o seu like aí, e se você quer saber mais sobre esses assuntos, também não deixa de se inscrever aqui no canal, tá? Então, voltando aqui para a questão do sprint, eu gosto muito de corrida de rua. Então, o que é um sprint? Um sprint é aquele tiro que você corre bem rápido, tá? Para você atingir logo uma certa distância. Só que um sprint você não consegue ficar correndo por muito tempo. Ninguém consegue fazer um sprint de 10 km. Geralmente um sprint é de 100 metros, 200 metros, 400 metros, no máximo 1 km. Ou seja, é um curto período de tempo que você tem que sprintar ali, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei e fechei o meu setor financeiro por um dia para a gente fazer uma força-tarefa para poder terminar essa tarefa da reclassificação contábil, tá? O que foi que eu fiz? Eu juntei as 4 pessoas mais importantes do meu setor financeiro, Samuel, Liliane, Lucas e a Letícia, para que a gente fazer acontecer essa força-tarefa, tá? Então, o que é interessante você medir nesse sprint, se você está precisando fazer um sprint dentro do seu setor aí, ou se você quiser desenvolver um projeto, você precisa medir o progresso dentro desse sprint. Então essa reclassificação contábil, como era uma coisa para trás e ela envolvia meses para trás, tipo a gente tem que fazer 30 meses para trás para poder corrigir o passado, reclassificar o passado, então eu falei, bem, cada mês é um percentual. Então, se eles fizerem 3 meses, fizeram 10%. Se fizer 6 meses para trás, fizeram 20%. Então, foi assim que a gente fez. A gente fez o primeiro sprint agora na terça-feira. Na sexta-feira, eles andaram 20%. Fizeram mais ou menos uns 6 meses para trás, que é muita coisa. E ontem, quando eu cheguei na empresa, eles já estavam avançando para 37%. Então, olha, você precisa encontrar uma forma de medir esse progresso. Beleza? O time que estava fazendo essa atividade viu o resultado, trouxe ânimo para eles, trouxe ritmo, trouxe essa confiança que eles estavam perdidos porque eles estavam sem esperança, porque viam aquela quantidade exorbitante de trabalho, e eu adorei, gostei pra caramba do resultado, tá? Então é por isso que eu acredito que você fazer isso aí na sua empresa deva funcionar o problema de desorganização, ou de sobrecarga, ou de algum travamento aí dentro do seu setor financeiro ou do setor administrativo, tá? Porque quando tudo é prioridade, quando você tem mais de uma prioridade, nada vai andar, o seu time vai travar, tá? Então, você precisa ranquear, listar, ranquear e escolher o que é que você vai resolver primeiro, tá? Lembre-se que o caminho é você escolher e travar sua agenda para poder resolver aquilo, tá? Porque se você ficar colocando coisas para sua equipe resolver, milhares de coisas, vai aparecer aquela área de trabalho que é cheio de coisa, mas você não consegue achar nada com velocidade ou como você gostaria de achar ou com rápido, tá? Porque quanto mais coisa, mais difícil fica para controlar. Então era isso que eu queria trazer aqui nesse vídeo, tá? Se você tem um setor travado, se você tem um setor
sobrecarregado, faça esse teste aí no seu negócio, você vai ver que isso dá muita clareza para o seu time, tá? Então lista, dá nota, escolhe o que importa e foco, sprinta, velocidade, monta um sprint com o seu time, meça o progresso, informe qual é o progresso, que você vai ver que o seu time vai ficar mais engajado, beleza? Então, talvez um dia resolva aí para você, o meu não resolveu, a gente vai precisar fazer uns 5 sprints, mas só bebe uma água, espera um dia, 2 e volta, tá? Porque meses de confusão não se resolvem assim do dia para a noite. E o último recado é que se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já se inscreve aqui no canal, já te expliquei o porquê, né? Você já tem a clareza do porquê. Ou se você quiser também dá o joinha se você gostou desse vídeo, tá? E o meu recado é, se você tem uma empresa e está precisando estruturar essa sua empresa para que esses problemas dentro do seu negócio não virem uma rotina, te convido a conhecer o meu curso Rumo ao Pódio, com a primeira turma que vai ser lançada agora no dia 17 de maio, tá? Tem um link aqui para que você possa acompanhar aqui o lançamento. Vou falar exatamente sobre isso, sobre clareza, prioridade e execução. Então eu te vejo lá, tem 2 vídeos aqui recomendados desse vídeo, esse aqui da tribo, e esse aqui dos 7 livros que mudaram minha vida e que vão mudar a sua também, então eu te vejo lá no próximo vídeo. Vai lá.